Fala galera, bora para mais uma resolução de exercícios envolvendo o tópico de circuitos elétricos. A gente vai começar com esse exercício. No circuito a seguir, tem-se um gerador ligado a um conjunto de resistores. Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre o gerador AB, a diferença de potencial entre os pontos C e D e a intensidade de corrente nos resistores de resistência R2 e R3. Então, bora lá. A intensidade de corrente elétrica que percorre o gerador AB. Então, olha aqui, esse é o gerador. Eu tenho um gerador AB que tem um potencial elétrico aqui de 30 volts. Ou seja, eu tenho a geração de corrente elétrica nesse sentido aqui, fazendo com que a polaridade desse resistor seja positiva aqui, negativa aqui. A polaridade desses dois resistores serão positivas, visto que as correntes elas vão estar descendo. Elas vêm aqui do gerador, se dividem nesses dois resistores, voltam aqui, ó, se juntam no ponto D e vão subir novamente aqui, entrando lá no negativo do gerador. Então eu tenho mais uma polaridade positiva nesse resistor. Lembrando que os resistores são elementos elementos passivos, ou seja, eles só consomem a potência elétrica, eles não geram, eles não atuam como elementos ativos no circuito. Então, olha só, para eu achar a intensidade de corrente elétrica, basta eu achar, né, usando a lei de Ohm. Então, eu começo a utilização aqui da lei de Ohm, que é tão fácil que você ri. Basta eu achar aqui a nossa resistência equivalente, a resistência que a fonte enxerga. Para isso, nós percebemos aqui que esses dois resistores R2 e R3 eles estão em paralelo, visto que eles estão ligados nos mesmos nós. Ó. O R2 está ligado no nó C e no nó D, bem como o resistor 3, que está ligado no nó C e no nó D. Então, os dois estão em paralelo. Então, o primeiro passo é achando a resistência equivalente aqui, vai ser o seguinte. Para eu achar a resistência equivalente que a fonte enxerga, eu começo fazendo o paralelo desses dois resistores. Então, ó, o paralelo entre os dois resistores 3 e 6 vai ser o seguinte, é o produto pela diferença. Então, vai ser 3 vezes 6, desculpa, o produto pela soma, 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6, que é 9. Isso aqui dá exatamente 2. Só simplificando aqui, ó, 3 com 9, sobram 3, 6 por 3, 2 ohms. Agora eu troco esses dois resistores por um resistor somente de 2 amperes aqui, de 2 ohms. Então, ó, eu vou colocar no lugar desses resistores, um resistor aqui de 2 ohms. Então, ó, esquecendo esse lado do circuito aqui, a gente vai analisar esse circuito agora. Podemos observar que esse circuito feito aqui pelo gerador de 30 volts e esses três resistores, o circuito está em série, visto que a corrente não se divide, a corrente ela percorre o circuito elétrico inteiramente, aqui, ó, a mesma corrente. O que acontece? Visto que o circuito está em série, a resistência que a fonte enxerga, a resistência equivalente, vai ser a soma dessas três resistências, ou seja, 6 mais 2 mais 2, ou seja, a resistência equivalente que ele enxerga é 10 ohms. O que acontece? Eu vou voltar aqui o circuito, né, porque a gente vai precisar dele todo para analisar. Então, a gente achou aqui, ó, a resistência equivalente, o que a fonte enxerga, é 10 ohms. Agora, a gente consegue achar a intensidade de corrente percorrida pelo gerador, a intensidade de corrente que o gerador propõe, aplica no circuito. Utilizando a lei de Ohm para achar a corrente, eu vou isolar a corrente. Então, a V sobre R vai ser igual à nossa intensidade de corrente elétrica. V sobre R nada mais é do que 30 dividido por 10, 30 volts dividido por 10 ohms. Isso nos dá uma corrente de 3 amperes. Então, a gente conseguiu já a letra A. Intensidade de corrente aqui é 3 amperes. É a corrente que percorre o nosso gerador. A diferença de potencial entre os pontos C e D vai ser
a tensão sobre o resistor de 3 ou a tensão sobre o resistor de 6 ohms. E como é que a gente acha as tensões sobre resistores ou as tensões de um modo geral? Então, olha, fazendo de azul aqui a tensão sobre os resistores. A tensão no ponto CD vai ser a tensão do resistor 2 ou a tensão do resistor 3, porque as tensões são iguais, visto que esses dois resistores estão em paralelo. Para eu achar a tensão no resistor 2, eu simplesmente vou multiplicar a corrente que percorre o resistor 2, vou chamar de I2, pelo valor da resistência. Ou simplesmente multiplicar o valor da resistência 3 pela corrente, né, que passa na resistência 3 aplicando a lei de Ohm, lembrando que V é igual a RI. Para fazer isso, então, basta agora achar as correntes I2 ou a corrente 3 que a gente consegue achar a solução do problema. Então, bora lá. Como é que a gente acha a corrente? Vou começar aqui, eu vou achar a corrente I2. A corrente 2, nós podemos utilizar um divisor de corrente. Por quê? Até esse ponto C aqui, eu sei que temos 3 amperes. Bom, tem 3 amperes. A corrente vai se dividir aqui entre o resistor de 3 e o resistor de 2. Então, dessa forma, eu posso utilizar um divisor de corrente. Aí, utilizando o divisor de corrente é o seguinte. 3 amperes, que é a corrente de entrada ali, vezes o resistor que eu não quero. Como eu quero descobrir 2, eu não quero o resistor de 6, eu quero descobrir o resistor de 3 ohms. Então, eu vou colocar o que eu não quero. O que eu não quero é 6 ohms dividido pela soma dos dois. A soma dos dois é 6 mais 3, que é exatamente 9. Fazendo essa conta, 3 simplificando por 3, por 9, vai dar 3. 6 dividido por 3 dá exatamente 2 amperes. Ou seja, a corrente que desce aqui é 2 amperes. Isso significa que a corrente que desce aqui no resistor de 6 ohms é 1 ampere, respeitando a lei dos nós. Né? Se eu entro com 3 amperes, tem que sair 3 amperes. Sai 2 aqui, nesse ramo, então nesse ramo vai ter que sair 1 ampere. Bom, dessa forma agora a gente consegue calcular as tensões. Aqui, ó, usando essa equaçãozinha aqui. I2 vale 2 amperes. Então, vou colocar aqui embaixo, olha, I2 vale 2 amperes, vezes a resistência de 3 ohms. Isso nos dá, então, 6 volts. Essa é a diferença de potencial aqui sobre o resistor de 3 ohms, é a mesma diferença de potencial sobre o resistor de 6. Como aqui passa 1 ampere, multiplicando 1 vezes 6, também vai dar 6 volts, certo? E aí ele pede na letra C a intensidade de corrente nos resistores R2 e R3, a gente já fez isso também. Então letra A, letra B e letra C estão resolvidos. Então bora para o nosso segundo exercício. Determine a intensidade da corrente elétrica nos resistores R1, R2 e R3. Olha só, já aqui coloquei as polaridades para dar uma adiantada. E é o seguinte, como que a gente vai determinar a intensidade de corrente elétrica nesses resistores? Primeira coisa, a gente tem que perceber que a fonte ela gera uma corrente elétrica na polaridade positiva, ou seja, a corrente sai na polaridade positiva, né? E ela vai percorrer todo o circuito fechado e volta até a polaridade negativa. Então a corrente passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, resistor 3, resistor 4 e Rzinho aqui e volta para o negativo. Ela passa sempre pelas polaridades positivas. Então ela tem esse sentido da esquerda, fazendo esse caminho até voltar para a direita, aqui e voltar pela polaridade negativa aqui. Uma vez que vocês entenderem essa parte, agora a gente basta calcular a intensidade de corrente. Como é que a gente faz isso? Lembrando que a lei de Ohm é tão fácil que você ri. Então, ó, V igual a RI. O que acontece? O que a fonte enxerga? Vai ser a resistência equivalente. Então, é essa resistência que a gente vai ter que achar. Uma vez que a gente achou essa resistência, a gente consegue determinar a intensidade da corrente elétrica gerada pela fonte. E aí,
utilizando um divisor de corrente, conseguimos aqui achar as correntes em cada um dos ramos aqui. O de 4 ohms, no resistor de 4 ohms e no resistor de 12 ohms. Então, bora lá. A resistência equivalente é o seguinte: a gente tem que observar que o resistor R2 e R3 estão ligados aqui, ó, sobre os mesmos nós. Ou seja, esses dois resistores estão em paralelo. Então, ó, o primeiro passo é calcular a resistência equivalente entre o resistor de 4 e o resistor de 12. Visto que eles estão em paralelos, a gente consegue fazer pelo produto, né, dividido pela soma. 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 4 mais 12, 16. 16 eu posso reescrever como 4 vezes 4. Vou cortar esse 4 com esse 4, esse 12 com esse 4. Vai restar aqui somente 3, porque 12 dividido por 4 é 3. A nossa resistência equivalente entre os dois resistores é 3 ohms. Dessa forma, nós conseguimos aqui trocar esses dois resistores aqui por um resistor somente de 3 ohms. Quando a gente faz essa troca, então, excluindo-se agora esses dois resistores, no lugar deles a gente vai colocar somente um resistor de 3 ohms. Conseguimos observar que o nosso circuito todo agora está em série, porque aqui não há mais esse divisor. Então, a corrente que sai da fonte, ela percorre todo o circuito. Dessa forma, conseguimos observar que os resistores eles estão em série. Para a gente achar a resistência equivalente que a fonte enxerga, basta somar os valores dos resistores. Eu tenho um resistor de 2, mais um resistor de 3, resultando 5. 5 enxerga mais um resistor de 4, dá 9, com mais um resistor de 1, vai dar 10. Ou seja, a resistência equivalente que a fonte enxerga é exatamente 10 ohms. Pronto. Uma vez isso feito, a gente agora consegue, utilizando a lei de Ohm aqui em cima, achar a corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica é I igual a V sobre R, basta isolar o I na equação. V vale 80 volts, que é a tensão da fonte. O R vale 10 ohms, que é a resistência que a fonte enxerga. Isso resulta aqui em uma intensidade de corrente elétrica de 8 amperes. Então, a corrente elétrica gerada pela fonte é 8 amperes, ou seja, a resistência, a corrente elétrica que percorre o resistor R1, a gente acabou de achar 8 amperes. Agora vamos achar aqui a intensidade de corrente elétrica que percorre os resistores R2 e R3. Então agora a gente volta com os resistores aqui, esquece o equivalente entre eles, e a gente resolve agora para o resistor de 4 e o resistor de 12. Como a corrente chega aqui, tem o valor de 8 amperes, basta para a gente achar os valores das correntes, fazer um divisor de corrente entre o resistor de 4 e o resistor de 12. Então vamos calcular para o resistor de 4. Como é que eu calculo? I2, que é a corrente no resistor de 4, vai ser 8 amperes, que é a corrente que chega antes de se dividir, vezes o resistor que eu não quero. Como eu quero achar o de 4, eu não quero o de 12, sobre a soma dos dois. Essa é a regra. Então, resistor que eu não quero, sobre a soma dos dois, vezes a corrente que chega lá antes de se dividir. A soma dos dois é 16, que é 4 mais 12. Né? Agora fazendo o 16 como 4 vezes 4 novamente. O 12 eu posso reescrever como 3 vezes 4. Eu posso cortar esse 4 com esse 4. Vai ficar 3 sobre 4. Posso cortar o 8. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Consigo cortar esse 4 do 8 com esse 4 aqui de baixo. Restando somente em cima 2 vezes 3. Ou seja, a intensidade de corrente elétrica I2 é 6 amperes. Dessa forma, a gente consegue identificar que aqui
6 amperes e aqui embaixo é 2 amperes, visto que a corrente que entra é 8, então a corrente que sai também deve ser 8, respeitando a lei dos nós. Então 6 amperes em cima, 2 amperes embaixo, a gente conseguiu achar as intensidades de corrente elétrica que foram pedidas pelo exercício. Então espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de deixar um joinha, de compartilhar com os amigos e continuar acompanhando a nossa playlist, nossa série de videoaulas sobre circuitos elétricos, sobre física. Temos aí as videoaulas de matemática, de química, então não deixe de acompanhar, vamos arrasar aí nos concursos que vocês forem fazer. Porque matemática, física e química, as exatas de modo geral, elas estão interligadas. Então basta vocês acompanharem a nossa conexão entre os conhecimentos que a gente vai arrasar os vestibulares aí. Um grande abraço e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.